Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a história que aconteceu comigo foi impressionante. Impressionante de verdade. E ela, na verdade, prova, por eu ter vivido tudo que eu vivi, o lado espiritual da vida, para que ninguém mais tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Isso tudo se deu comigo. Eu, o menino Alexandre, que levei da vida um golpe duríssimo, Paulinho, duríssimo. Eu sei que, na verdade, nesse mundo de meu Deus, não há um momento em que um filho escolhe perder uma mãe, porque em todos os momentos a dor é dilacerante. A dor é aquela que atravessa a alma. É como se fosse uma lança que atravessa o nosso peito. Em qualquer momento em que um filho ou uma filha perde uma mãe, essa dor vai ser aguda por demais. Então não há um bom momento para isso. Mas uma coisa eu posso garantir para você, e assim garanto a imensa audiência das pessoas que acompanham a minha história aqui nesse canal: o pior momento para um menino, o pior momento para uma menina perder uma mãe é quando ele tem 8 anos de idade. 8 anos de idade. Parece até um número cabalístico. Parece que é um momento da vida em que é fundamental a presença de uma mãe na nossa vida. E eu, Alexandre, quando eu contava 8 anos de idade, eu acabei perdendo Carlinda. Era linda mesmo a minha mãe. E o nome dela tinha tudo a ver com ela. Era mistura de Carlos, do meu avô, e de Linda, da minha avó. Carlinda. Eu perdi a minha mãezinha Carlinda quando eu contava 8 anos de idade. E não pôde haver dor mais dilacerante, dor mais aguda. Eu estava tristíssimo com o falecimento da minha mãe. Morte inesperada demais. Mamãe estava bem e jovem. Bem demais e jovem, feliz, alegre como sempre. A Carlinda, para minha mãe, para os outros a Carlinda, quando um acidente vascular cerebral violento a surpreendeu. Em menos de 24 horas, para o meu desespero, a minha mãe estava morta. Nossa, que tristeza se abateu sobre mim de uma maneira tão aguda que eu não achava mais graça em viver. Olha, imagine o que é isso para uma criança. Eu, 8 anos de idade, com vontade de morrer. Sabe o que é isso para uma criança? Eu gostaria que você parasse para pensar um pouquinho. Uma criança com 8 anos que começa a ter vontade de morrer também para poder se encontrar com a sua mãe. Por aí vocês tiram o tamanho da tristeza que se abateu sobre mim. Eu queria encontrar com a minha mãe. Eu queria morrer também. Uma realidade muito dura
para quando você tem 8 anos de idade. Eu não conseguia mais brincar, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia mais dormir, estudar então. Foi então que meu pai Edson, ele teve uma ideia, sabe? Meu pai tinha um carro, que era o carro da nossa família, e o meu pai, vendo o tamanho da minha tristeza, meu pai inventou algo que ele tinha certeza que fosse me ajudar. Fazermos juntos, eu e ele, uma excursão pelo Nordeste brasileiro. Papai, ele também estava chocado com a perda da mamãe, para ele também irreparável a morte da minha mãe. Então ele pediu uma licença lá no trabalho, porque ele tinha essa necessidade, ele sabia que tinha necessidade de acudir um filho também com 8 anos. Então foi ideia do meu pai: vamos viajar. Você vai viajar com o papai. Nós vamos de carro. Nós vamos fazer uma excursão. Eu quero te mostrar o Nordeste brasileiro. Papai acreditava que eu vendo as paisagens lindas do nosso Nordeste, que eu conhecendo outras pessoas, outros lugares, outros mares, outras praias, outros verdes, outras fazendas, outros riachos, outras montanhas, que aquilo pudesse amenizar a minha dor. Eu confesso que eu não queria ir. Não, nem isso. Eu não tinha ânimo para nada, com 8 anos. Eu confesso que eu não queria ir. Meu coração me aconselhava a ficar onde eu estava. Mas meu pai, ele tinha e tem o dom de convencer as pessoas. Quando ele queria convencer, papai tinha esse dom. Para facilitar a nossa viagem, ele resolveu que nós iríamos no carro da família, levando inclusive junto os meus brinquedos prediletos, para que durante a viagem eu até brincasse. Como no carro só eu e ele, quando eu me cansasse, eu pulava para o banco de trás e ali estaria à disposição minha, meus brinquedinhos, meus hominhos, meus joguinhos, aquela coisa que criança tem. Toda criança tem um famoso saco cheio de brinquedos. No dia combinado, partimos eu e papai. Nosso destino, o primeiro destino, era passar pelo Espírito Santo e entrar pelo sul da Bahia. Já era agora o 3º dia de viagem. E eu me lembro como se fosse agora. Eu estava lá no banco de trás brincando. Meu pai falava: vai brincar no banco de trás. E carro na estrada e dá-lhe asfalto. Já tínhamos conhecido lugares bonitos. Tínhamos conhecido Canavieiras. Papai entrou pelo sul da Bahia. Já havia passado em Caravelas. Vimos por ali. Esse era o nosso trecho, 3º dia da viagem. Quando o papai achava um lugar legal, a gente ficava hospedado numa pousada. Só que naquele instante, naquele momento, eu estava brincando lá no banco de trás e papai dirigindo. Sul da Bahia ainda. Vai brincar com seus brinquedos. Eu não sei, de repente me bateu um cansaço, sabe? Eu estava assim no banco de trás do carro, brincando com os meus hominhos, com os meus brinquedinhos. De repente me bateu um cansaço. Foi quando eu tive um sonho, mais do que um sonho, porque misturava muito da realidade. Eu não consigo definir ao certo. Eu acho que foi sonho misturado com a realidade, quase uma premonição. Sei lá o que eu tive, porque eu tinha 8 anos, mas eu me lembro, eu me recordo. Brincando lá no banco traseiro do carro, de repente foi batendo aquele cansaço. Meu pai dirigindo. Eu estava assim com um cavalinho que eu tinha, e eu gostava daquele indinho que ele vinha correndo. Eu me lembro que aquele indinho, ele vinha correndo assim, ele pulava nas costas, no lombo do cavalo. Então veio o indinho, eu me lembro exatamente da cena. Veio o indinho correndo do banco do carro. Veio correndo do banco do carro e pulou
no lombo do cavalo. Quando ele pulou no lombo do cavalo, eu fui tomado por aquele sono e de repente era eu sentado no lombo daquele cavalo. Não era mais um indinho, eu é que estava sentado no lombo do cavalo. E aí o cavalo parou assim num posto, um posto beira de estrada, exatamente assim. Parou num posto beira de estrada e aí eu desci do lombo daquele cavalinho, desci do lombo do cavalo, sentei-me numa cadeira e comecei a comer um sanduíche. Um sanduíche que eu mais gosto é de salame com queijo. Eu lembro que eu estava comendo assim um sanduíche de salame com queijo. Quando eu vejo vindo na minha direção uma mulher loira, mas muito parecida com a minha mãe, muito parecida com a Carlinda, minha mãe. Ela está vindo assim na minha direção, aquela mulher loira, mas eu tinha certeza de que não era minha mãe, porque essa mulher estava toda vestida assim de preto, e ela não era a Carlinda, minha mãe, porque o olhar dela naquele instante acontecer. Como que se algo de anormal naquele momento fosse de fato acontecer. A mulher estava toda de preto, mas ela tinha um olhar muito estranho. Vendo que aquela mulher caminhava na minha direção, meu pai se aproximou de mim, pressentindo que algo ruim fosse acontecer. E ao perceber a presença do meu pai, a mulher, ela mudou a forma de olhar e ela começou a conversar com o meu pai em voz baixa, mas com meu pai, não comigo. Depois de alguns minutos de prosa, ela foi embora. Aí o papai se aproximou de mim e disse que a mulher tinha pedido uma carona para nós até a próxima cidade. Que foi, papai? Ela queria uma carona até a próxima cidade. Eu não sei explicar a razão, mas nessa hora, dentro desse sonho, eu comecei a chorar, dizendo que eu não queria que aquela estranha fosse conosco. Aí papai me tranquilizava dizendo que ela não iria, não. Não, ela não vai, não. Eu me lembro ainda que eu olhei no cavalinho, parecia que o cavalinho estava me esperando, mas de repente o cavalinho, ele foi diminuindo assim o tamanho, diminuindo, ele entrou no carro do meu pai, o cavalinho, que era o meu brinquedo. Ele foi diminuindo o tamanho, ele entrou dentro do carro do meu pai, o cavalinho. E eu levantei do lugar que eu estava, também entrei no carro do meu pai. E aí, quando eu já estava lá dentro do carro do meu pai, eu acordei, mas eu acordei chorando. E isso até assustou meu pai, porque meu pai estava no volante, meu pai voltando à cena, voltando à realidade. Meu pai estava dirigindo o carro. O que foi, filho? O que é? Está chorando? Eu falei para ele, não, eu estou chorando porque eu sonhei. Meu pai logo imaginou que eu tivesse sonhado com a Carlinda, minha mãe. Então ele evitou esticar a conversa do sonho. A viagem continuou tranquila. Até que meu pai avistou um posto, beira de estrada, um posto, beira de gasolina. E papai resolveu parar naquele posto, agora realidade. Observe, agora tudo real. Meu pai resolveu parar naquele posto para descansar e ali comermos um lanche, comermos alguma coisa. E tal qual não foi a minha surpresa, era exatamente o mesmo posto com aquele que eu havia sonhado minutos antes. Olha que coisa impressionante, o mesmo posto, o mesmo ambiente, a mesma mesinha. Meu pai vai e se senta naquela mesma mesinha. E aí meu pai perguntou o que eu queria e eu disse a ele, embora ele já soubesse a resposta, que eu queria pão com salame e queijo. Era sempre meu sanduíche preferido.
Meu pai, ele vai pedir isso lá no balcão do bar, né? Pediu o meu lanche, pediu o lanche dele. Eu me sentei ali onde colocou-me para sentar-me. Quando surgiu do nada, a mulher de preto. Aparece aquela mulher loura de preto, com o mesmo andar, aquele olhar estranho. O olhar dela me dava medo. Só que muito parecida com a minha mãe. Muito, mas agora é realidade. Agora no posto estava vendo tudo isso. A moça loura, a cara da Carlinda, minha mãe. A minha mãe que tinha falecido, a cara da minha mãe. Só que o olhar não. O olhar era ruim. O olhar era estranho. Era um olhar estranho. Foi quando ela veio se aproximando de mim. E quando ela vinha se aproximando de mim, o meu pai volta do balcão. Meu pai volta e se senta ali comigo, já trazendo, inclusive, o meu lanche. Tá aqui, filho. Alexandre, Alê, do jeitinho que você pediu, ó. Salame com queijo. E o pão tá fresquinho. Pelo menos foi o que o moço do bar me falou. E meu pai era sempre brincalhão, o Edson. E ele ria e me fez rir. A moça, quando viu que eu estava acompanhada pelo meu pai, olhou estranho ainda. Mas ela seguiu. Ela não ficou assim perto de mim. Ela me olhou com aquele olhar que me apavorava e foi embora. Eu, por ter ali os meus 8 anos, eu poderia ter na hora alertado meu pai, né? Não, mas eu não fiz isso. Eu dei o caso assim por encerrado, até porque eu me entreti em comer e o lanche estava de fato gostoso, o dono do bar tinha razão, o pão estava fresquinho, o salame, uma delícia com aquele queijo. E aí, com a barriguinha cheia, voltamos para o carro. Eu de novo preferi ficar no banco traseiro do carro brincando com os meus hominhos. E você acredita que eu dormi de novo? Quando meu pai colocou o carro em movimento, não demorou muito tempo, eu acabei adormecendo. E desta vez eu tive um novo sonho. Só que neste novo sonho, apareceu a minha mãe, Carlinda, a minha verdadeira mãe. Eu sonhei com a minha mãe. Então a minha mãe, sempre que eu sonhava com ela era assim. Ela vinha sorrindo, me abraçava, me beijava na face, como só ela sabia fazer. E ela me disse: tudo bem com você, Alê? Eu falei: tudo bem, mamãe. Olha, a mamãe vem te dar um aviso. A minha mãe foi clara no sonho e o sonho é claro para mim. A minha mãe diz assim para mim: a mamãe veio te dar um aviso. Filho, Alê, presta atenção. Aquela mulher que apareceu para você, aquela mulher é o demônio disfarçado. Mamãe foi clara. Aquela mulher é o demônio disfarçado. Ela pede carona ao viajante e provoca um acidente para poder se apoderar da alma da pessoa. Você está entendendo? Tô, mãe. Então não confunda. Essa que você está vendo sou eu. Aquela lá, você sabe, aquela é o demônio. E você sempre vai conhecer. Antes que a minha mãe falasse, eu já adiantei. Pelo olhar, né, mãe? Isso, pelo olhar. Aquela é o demônio, tá? E eu vou dizer uma coisa. Quando você e seu pai estiverem voltando de viagem, que vocês passarem por esse caminho aqui de novo. Esse caminho, mãe, é perto de Teixeira de Freitas. Eu me lembro direitinho o nome da cidade que a minha mãe falou. Perto de Teixeira de Freitas. Vai acontecer algo terrível, mas eu estarei por perto para protegê-los, tá?
Tá, mãe. Dentro da minha inocência de criança, eu não perguntei se a minha mãe podia evitar nada disso. Ela falou, ó, vai acontecer algo terrível, mas eu vou estar por perto para proteger vocês. Tá bom? E eu simplesmente concordei com ela, tá bom. Tá certo, mãe. Seguimos dali, eu e meu pai. A turnê por aquele Nordeste foi uma verdadeira terapia para mim. Realmente meu pai, ele entrou em tudo que era cidade bacana para eu ver. Conhecemos praticamente o Nordeste inteirinho. Conhecemos a Bahia inteira. Depois meu pai entrou em outros estados. Passamos, eu e papai, pelo Pernambuco, passamos pelo Ceará, chegamos até o Rio Grande do Norte. Papai passou, sabe, todos os estados do Nordeste brasileiro, papai foi passando. Ele passou na região de Maceió, ele passou depois por Teresina. Papai chegou a São Luís do Maranhão, fomos nos Lençóis Maranhenses. Foi um passeio espetacular, inesquecível para mim, porque meu pai, ao mesmo tempo em que ele precisava se distrair, meu pai queria me distrair, a preocupação do papai era essa. E aí, depois de visitarmos aqueles estados todos, papai começou a fazer a viagem da volta. 50 dias depois, começou a fazer toda a viagem de volta. Só que eu me distraí. Era para eu ter contado para o meu pai a respeito daquele sonho que eu tive com a minha mãe. Mas, gente, leve em consideração. Eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha contado o primeiro sonho para o meu pai. Aquele primeiro sonho eu tinha contado, mas depois não contei o da minha mãe, que era o mais importante. 50 dias passados, nós começamos a fazer o caminho da volta do Nordeste. Só que quando nós começamos a fazer o caminho da volta do Nordeste, papai vai me dizendo, aqui é tal lugar, aqui é tal lugar. Aí nós caímos na Bahia de novo. Aí meu pai falou, caímos na Bahia outra vez, e veio. E aí meu pai começa a falar de novo o nome das cidades. E os nomes das cidades foi que vieram refrescando a minha memória. Meu pai fala em Ilhéus, estamos passando por Ilhéus. Aí meu pai resolve parar em Ilhéus e vem Porto Seguro, e vem. Eu me lembrei. Foi então que eu acabei me lembrando das palavras da minha mãe. E eu falei assim para o meu pai, pai, aí é que eu lembrei. Mas meu pai já estava na estrada. Já tínhamos passado por Porto Seguro. Foi quando eu me lembrei das palavras da minha mãe. Pai, não passa naquele mesmo lugar de quando a gente foi, viu, pai? Por quê, filho? Não é mais possível. Meu pai me explicou. Não é mais possível, nós vamos passar. É o caminho nosso da volta. Eu cocei assim a cabeça e fiquei com aquele olhar perdido pensando. Porque eu sabia que nós estávamos nos aproximando daquele local em que a minha mãe me alertou que quando nós passássemos por ali, algo terrível iria acontecer, mas que ela estaria por perto para proteger. Quando nós estávamos perto daquele posto, o que virou referência para mim, foi aquele posto de gasolina. E papai me disse assim, daqui X quilômetros, Teixeira de Freitas. Quando ele falou o nome dessa cidade, eu lembrei. Eu lembrei da cidade falada da minha mãe. Eu sabia que era lá que algo terrível iria acontecer, mas que ela estaria junto para nos proteger. Meu pai falou, X quilômetros para chegarmos a Teixeira de Freitas. Meu pai continua dirigindo, eu preocupado agora
Eu estava no banco de trás, como sempre, brincando com os meus brinquedinhos. Aí sabe quando a criança vem, não tem aquele vão entre os dois bancos da frente, e a criança às vezes se encaixa ali para falar com o motorista, com quem vai à frente? Eu fui para aquele vão dos bancos. Eu fui para aquele vão para poder alertar o meu pai. Quando eu fui alertar o meu pai, eu ia dizer para ele o que mamãe havia me dito, eu não tinha falado ainda. No que eu encaixei o rosto ali, eu vi uma mulher de preto. Uma mulher de preto, uma loira de preto, fazendo um sinal com a mão para o meu pai parar. Meu pai, eu me lembro que ele não parou. A mulher estava fazendo sinal para o meu pai parar, meu pai não parou, ele vinha na velocidade dele com o carro do papai era um Monza. E eu me lembro que era um carro veloz, era um Monza. Meu pai vinha na velocidade, a mulher, ela não satisfeita, e ela percebeu que meu pai não ia parar, ela veio para o meio da pista. A mulher vestida de preto, ela veio para o meio da pista. Aí meu pai teve que fazer um desvio com o Monza assim, repentino, sabe? Ele tirou com tudo o Monza de cima da mulher. E quando ele tirou com tudo o Monza de cima da mulher, caímos numa ribanceira. O carro, o Monza, despencou numa ribanceira. Eu me lembro de que quando o Monza caiu naquela ribanceira, eu me lembro dos meus brinquedinhos todos voarem para o teto do carro e depois eles começam a cair em câmera lenta. E eu me lembro do cavalinho. Você lembra do cavalinho no qual eu montei? Na hora daquela minha fantasia, daquele meu sonho, lembram? Aquele mesmo cavalinho, quando ele bateu no teto, ele criou asas. O cavalinho criou asas. E aí ele criou asas e pairou no ar para que eu montasse nele. Aí eu montei naquele cavalinho alado. E aquele cavalinho começou a voar comigo pelo céu. Começou a voar comigo pelo céu. A voar comigo pelo céu aquele cavalinho. A passear comigo pelas nuvens. No céu, até que eu acordei. E quando eu acordei, eu ainda estava numa UTI hospitalar. E na verdade eu fora informado em seguida que eu acordava 6 dias depois do acidente. Quando eu abri os olhos, a primeira pessoa com a qual me deparei era o meu pai, Edson, à beira da cama. Eu me lembro que o papai estava com o braço dele engessado, o braço dele esquerdo assim engessado, e ele com a mão direita, ele fazia uma carícia no meu cabelo. Quando eu acordei, que bom! A primeira palavra do meu pai, ou a primeira frase, que bom, Ale, que bom. Que bom que você acordou, filho. O pai estava com muito medo de te perder também. Se o pai tivesse te perdido, o pai também não teria resistido. Que bom que você acordou. Eu só fiquei vivo para ver esse momento de você acordar. Para ver esse momento de você acordar. Eu me lembro que, depois das carícias do meu pai, a enfermeira conversa com ele teria que sair um pouquinho do quarto, eu tinha acabado de acordar. Eu até pedi que ele ficasse um pouquinho mais, a enfermeira permitiu. Tá, só mais 1 minuto. Aí meu pai trouxe o meu cavalinho. Sabe aquele meu cavalinho? O mesmo cavalinho. Meu pai disse que na hora que eu sofri o acidente, eu estava com o cavalinho na mão, aquele cavalinho na mão. E que eu fui socorrido com aquele cavalinho na mão e eles guardaram no hospital. Aí meu pai me deu o cavalinho, meu cavalinho.
Aí meu pai sai assim do quarto e eu fiquei com o cavalinho na mão. E foi nessa hora que, olhando na penumbra do quarto, porque isso devia ser um final de tarde, eu vi a Carlinda, a minha mãe, sorrindo para mim. A minha mãe estava com um cavalinho igual o meu. A minha mãe estava montada num cavalinho igualzinho o meu. E o dela era aquele com o qual eu havia voado, porque o cavalinho dela tinha asas, da minha mãe. Aí o cavalinho da mamãe bateu asas, saiu pela janela do hospital e foi embora. Mas ela estava sorridente. Não demora muito tempo. Meu pai volta com a notícia de que eu seria transferido para o quarto. E do quarto, passaram-se mais uns 2, 3 dias. Nós tivemos alta e voltamos. Eu me lembro que nós voltamos num carro novo, porque aquele carro do meu pai deu a famosa perda total. E ele tinha conseguido um carro novo, nessas coisas que só adulta que sabe. Depois eu fui me informar que era seguro, algo parecido. E aí retornamos para nossa casa. Voltamos para nossa casa. A partir de então, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, ouvintes deste seu canal, vocês que acompanham as histórias de todos os dias, a partir de então a minha vida mudou por completo, porque daquele garoto de 8 anos, eu voltei completamente refeito. A cirurgia me deixou com algumas escoriações, eu havia tido uma fratura de crânio, inclusive, então eu fiquei com uma cicatriz na altura da testa, uma cicatriz que na verdade até hoje ela não desapareceu totalmente, só que hoje ela está mais para dentro do couro cabeludo. Foi como se a pele fosse esticando e ela saiu assim do meio da testa e ela está mais dentro do couro cabeludo do que propriamente na testa. Eu digo a cicatriz. Mas sempre que eu vou pentear o cabelo, que eu a vejo, eu me lembro de todos os detalhes desse dia, para ter a certeza absoluta de que a vida da gente não termina aqui. Essa é a convicção que eu tenho. A vida da gente segue. E foi por isso que eu encontrei conforto para a morte da Carlinda, minha mãe. Mas eu entendi que às vezes temos aparições e nós não devemos nos deixar levar por ela. Nem tudo é o que aparenta ser. Outra lição que eu extraio da minha história. Você vê, de qualquer forma, aquela mulher que aparecia para mim e que apareceu para mim naquele posto beira de estrada, parecidíssima com a minha mãe, não era minha mãe. E eu tinha certeza de que não era minha mãe devido ao olhar. A única coisa que diferia da minha mãe, que era diferente, completamente diferente da minha mãe, era a maldade que havia naqueles olhos. Depois a minha mãe me esclareceu no sonho, que não era bem propriamente um sonho, era mais uma visão de que era algo demoníaco. E aquela mulher, quer dizer, nem se pode chamar de mulher, mas aquilo que se transfigurava, que se deixava aparecer por uma mulher, mas que tinha um olhar ruim, um olhar cheio de maldade, queria levar dessa vida meu pai e a mim. Não sei como, a minha mãe prometeu que estaria naquele local para nos proteger no caminho da volta. E fomos protegidos, porque o lugar onde caiu o Monza do papai era uma ribanceira altíssima. O carro ficou completamente destruído. Ficou totalmente destruído.
de modo que quem olhasse para o carro tinha a impressão de que ali quem estava dentro havia falecido. Sobrevivemos os dois, com escoriações, é verdade, mas sobrevivemos os dois. Aliás, escoriações a gente faz ao longo da vida. A vida machuca. Mas aprendi também com essa minha história que às vezes machuca para nos ensinar. E foi muito cedo que eu aprendi. Se eu pudesse ter escolhido não sofrer tudo que eu sofri com a cidade, com certeza eu teria escolhido não sofrer. Mas você vê que, como tudo na vida, tem o lado positivo. Qual foi o lado bom? Foi que eu aprendi muito cedo. E quando você tem 8 anos, você sente demais a perda de um ente querido, especialmente se esse ente querido for uma mãe, você sofre demais essa perda. No entanto, também tem um lado que é bom. Você consegue esquecer com mais facilidade. Foi tudo isso o que aconteceu na minha vida. Já não tenho mais 8 anos. 32 anos são passados. O Alexandre tem 40. Hoje sou casado, tenho 2 filhos maravilhosos, 2 meninos, o Felipe e o Gustavo, a minha esposa, linda esposa, a Lisa, maravilhosa. O meu pai, ele se casou novamente. Isso aconteceu quando eu tinha a idade de 13 anos. Portanto, meu pai se casa 5 anos pós-morte da mamãe. E, curiosamente, meu pai se casou com uma prima da mamãe. Dizer que, para mim, também isso foi normal, não foi. Eu tinha ciúme do meu pai, eu era muito apegada a ele. Eu dei um pouquinho de trabalho para o meu pai, como é natural em casos assim. Porque, afinal de contas, eu tinha 13 anos, era uma idade de muito questionamento, adolescência. Acabei também dando trabalho para o meu pai nesse sentido. Mas com o amor, ele acabou superando tudo isso. E com o amor, inclusive, a sua nova mulher. Papai não chegou a ter filhos, mas ela tinha uma filha, que era de um outro relacionamento dela. Essa menina se chama Elisângela. E ela se tornou minha irmã. Assim, meio prima e irmã. Eu digo sempre que ela é meio prima, mas é irmã total. Porque é assim que nós nos tratamos e é assim que nós nos consideramos. E é dessa forma que eu chego ao final da minha carta, querendo muito que você me mande a sua opinião. Que a partir de agora, eu gostaria que você opinasse sobre tudo que você ouviu aqui. Se você já viveu algo parecido, alguma experiência parecida com essa, qual é o teu parecer? Você gostou? É a pergunta que cabe. Você gostou da minha história? Então curta a minha carta, curta a minha história, se manifeste, faz o seu comentário. Um gesto simples para você e tão importante para o canal: se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais. Afinal de contas, o Paulinho Boa Pessoa bem que merece.